Oi pessoal, sou Rodrigo Duarte Garcia, mais um vídeo do canal. E hoje o tema é único. Eu queria falar de Evelyn Waugh, o grande escritor inglês do século XX, talvez o maior escritor do século XX, na minha opinião. Ele consegue aliar tudo que um grande escritor precisa ter, histórias interessantíssimas, um senso de humor absurdamente único e estilisticamente ele é assim assombroso mesmo, né? Falar um pouquinho disso e dos vários livros que eu tenho dele aqui e mostrar um pouquinho para vocês. A ideia como sempre, não é aqui ficar falando da história dos livros ou da biografia dele, nada disso, mas mostrar um pouco os livros interessantes que eu tenho dele aqui e por que eles são interessantes. E primeiro, lógico, a ficção dele, que é espetacular. Os meus preferidos deles são estes daqui, Um Punhado de Pó. Essas edições são super difíceis de achar e elas têm uma curiosidade, as pessoas não sabem muitas vezes, isso que eu comprei em sebo, traduzidas pelo Diogo Mainardi. Ele traduziu o Evelyn Waugh e muito bem traduzido, aliás, né? Além dele, tem o Memórias de Brideshead. Eu lembro assim como se fosse hoje das tardes que eu passei lendo isso, do que eu estava comendo à tarde. É impressionante, um dos meus livros preferidos da vida. E essa edição que eu não tenho até a edição nova que saiu, com o prefácio do Alexandre Soares Silva. E, aliás, tenho vontade de comprar, mas é um livro dos melhores da vida. Eu gosto muito da trilogia da Espada da Honra, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Livros também espetaculares e que tem assim, uma ressonância com Guerra e Paz de um jeito muito impressionante, muito interessante. Eu acho que o Evelyn Waugh às vezes é conhecido por esse caráter cômico. Não é só cômico, porque já é grande coisa isso, mas eu posso dizer uma coisa que as pessoas achem esquisito, mas ele impulsionou Tolstói à frente com esses livros aqui. É uma coisa absolutamente impressionante. E sobre um aspecto muito interessante, que é o aspecto... ele era muito católico e ele tinha uma visão metafísica, uma visão espiritual muito forte, né? E ele falava isso, ele escrevia sobre isso. O papel da graça nesses livros, de como os eventos vão acontecendo e vão sendo conduzidos, é uma coisa impressionante, né? E ele escrevia muito sobre isso. É interessante, esse livro, por exemplo, comprei na AB Books nos Estados Unidos, trouxe para cá, são simplesmente todos os ensaios, artigos, as resenhas que ele fez, assim, tem tudo aqui. E tem aqui um ensaio muito, muito interessante em que ele fala isso. Eu vou continuar escrevendo aqui para irritar as pessoas, colocando o homem do jeito que ele deve ser, ou seja, o homem na sua relação com Deus. Para ele isso era uma coisa muito, muito forte, né? Ele conta aqui, por exemplo, a conversão ao catolicismo, que também é muito, muito interessante. E, aliás, sobre esse aspecto, eu já queria até falar de um outro livro, que é um livrinho, também às vezes desconhecido dele, que é este daqui, A Bitter Trial, que é uma provação amarga, né? Provação amarga, que são as cartas dele com o cardeal Hennen, que era arcebispo de Westminster na época do Concílio Vaticano II. Né? O título aqui faz menção ao que ele chama de uma provação das mudanças que aconteceram no Concílio Vaticano II, especialmente em relação à liturgia, a mudança da liturgia da missa e praticamente a extinção do latim na liturgia, e o que o Waugh foi sentindo com isso, né? Ele até não viveu para presenciar a missa como nós temos hoje, foi a partir de 1969, ele morreu em 66, até num domingo de Páscoa. Né? Estamos aí às beiras da Páscoa, ele morreu num domingo de Páscoa depois de ter assistido a missa de fato em latim. E aqui são as correspondências, não só correspondências dele com o cardeal Hennen, como anotações do diário dele sobre esse tema, cartas dele com outras pessoas. E eu acho um aspecto interessante aqui, o arcebispo de Westminster não era
contrário às ideias dele, ele tentava mais apaziguar, como tá certo, um pouco o Evelyn Waugh, dizendo, olha, as coisas vão entrar no eixo, você vai poder ter a sua missa desse jeito, e, enfim, tentava consolar ele um pouquinho do que estava acontecendo. Mas aqui o que eu acho muito interessante é você ver como a estética e o estilo do Evelyn Waugh, que era uma coisa tão absurda, que é impossível ele perder uma discussão. Ele escreve tão bem, e você tem as cartas do arcebispo do lado, então você lê as cartas do Evelyn Waugh e as cartas dele, do arcebispo. A diferença é tão gritante que é impossível não dar razão para o Evelyn Waugh. Aliás, e pode acontecer o contrário. Você tem esse livro, por exemplo, aqui, só muito de passagem, né? Que é o livro Em que creem os que não creem, famosa, que é a troca de correspondência entre o cardeal Martini e o Umberto Eco. E Umberto Eco escreve tão bem, mas tão bem, que as posições ateístas dele assim, se sobressaem de uma maneira absurda entre o coitado do Martini, tentando defender a fé, defende muito bem tudo, mas estilisticamente não tem comparação. Ainda sobre essa questão estilística do Waugh, talvez o livro que me deu mais prazer sobre esse ponto de vista estilístico são os relatos de viagem dele, Waugh Abroad. São espetaculares. Tem até um trecho em que ele vem para o Brasil. Então ele conta a viagem dele do Brasil, fala mal do Brasil, vai também para a Amazônia, assim, naquela época, no meio do século XX, passa ali algumas dificuldades e tudo mais. Mas assim, você lê o Evelyn Waugh descrevendo Gaudí, as obras do Gaudí em Barcelona, é uma coisa do outro mundo. Você vê o Evelyn Waugh falando como as pessoas estavam passando mal num balanço do mar, num balanço do navio no mar, é um assombro estilístico, né? Onde eu pelo menos só encontrei parecido como você vê, por exemplo, o Lampedusa escrevendo as memórias de infância dele. Nada acontece, mas você vê a viagem de trem, o caminho empoeirado e aquilo tudo, pela capacidade estilística e estética, é uma coisa que você passaria o resto da vida lendo, por mais que nada aconteça. O Patrick O'Brian, que escreveu a série do Aubrey Maturin sobre as guerras napoleônicas, também às vezes você sente isso, assim, ele descrevendo manobras de navios em que nada acontece e aquilo é ridiculamente prazeroso esteticamente. E agora aqui, um pouquinho para terminar, eu queria mostrar esse livro aqui que eu não sabia nem que existia quando eu comprei, que é simplesmente uma coletânea dos 7 pecados capitais escritas, cada um eles selecionaram vários escritores para falar sobre cada pecado. O Evelyn Waugh fala sobre a preguiça, sobre a assídia, na verdade, mas você tem também Cyril Connolly, Patrick Lefevre, Walden, Christopher Sykes, só gente muito boa escrevendo. Você vê que Olha que interessante. E um detalhe, simplesmente, o prefácio é só do Ian Fleming, o criador do James Bond, para quem não sabe, né? E olha só como as iluminuras aqui, como se fossem iluminuras, é muito, 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 muito bonito. E muito bom o livro, né? E até falando do Cyril Connolly aqui, eu não poderia deixar de mostrar, embora seja sobre Evelyn Waugh aqui, esse livro dele, famoso, que é o Enemies of Promise, que é um livro dificílimo de achar, não tem Kindle, eu comprei em um sebo em Nova York também, que é um livro meio estranho, porque ele mistura relatos biográficos do Cyril Connolly, ele em Eton, as pessoas gostam de glorificar e adorar esses colégios internos, as pessoas que gostam de Sociedade dos Poetas Mortos. Tô brincando que minha filha gravando aqui é o filme preferido dela, mas ele conta o horror que ele sofreu em Eton. Ele, homossexual, assim, passou o inferno lá de verdade, apanhava, uma coisa horrível. E, na verdade, ele vai alternando esses relatos pessoais dele com umas teorias literárias, teorias estilísticas, como os estilos mais rebuscados vão se alternando com estilos mais simples ao longo do tempo, o estilo mandarim que ele chama. E é um livro absolutamente extraordinário, que precisaria estar editado, reeditado,
Eu sei que isso aqui era sobre o Evelyn Waugh, mas eu não aguentei, acabei falando sobre o Cyril Connolly também, que tem um certo parentesco, vamos dizer assim, com o Evelyn Waugh. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais extenso, mas eu fazia questão absoluta de falar aqui do Evelyn Waugh, que é um escritor que precisa ser lido não só na ficção, mas na não ficção, os ensaios, os relatos de viagem, como eu disse, que são absolutamente extraordinários. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.